Bom, aí, começou. Bom, Ok. pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo. Eu sou o Ramon Mansur, nós estamos estudando, vamos dar sequência ao estudo dos cadernos Fiat Lux, escritos pelo Roberto Lucila. Estamos ainda estudando o primeiro caderno, que é de tema cosmogênese, que fala sobre a formação do universo. Se você está chegando agora nesse vídeo, eu recomendo que assista desde o primeiro, porque é uma sequência do estudo. No caso, a gente está apenas lendo a apostila e conversando, debatendo. E hoje, pela primeira vez, está aqui presente a minha amiga Ria. Se apresenta, por favor, Ria. Oi, pra quem. Que vergonha, né, gente? Primeira vez sendo youtuber. Meu nome é Ria, eu tenho 21 anos. Eu me interesso muito por todos os assuntos que remetem ao oculto, desde a poesia até a magia. E aí eu recebi o convite do Ramon para estar aqui, fiquei muito feliz e vou acompanhar. Sei muito pouco, mas sou muito curiosa. Bom, a gente tem um grupo de estudo, né? E aí, cada dia, a gente grava toda quarta-feira, de noite. E aí, quem pode participar, entra. Quem não pode, não vai, vai no outro, assiste depois e tal. Então, se você tem interesse também em participar desse grupo, eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição e só me chamar que a gente conversa, se conhece e se der tudo certo, a gente também. A ideia é que todo mundo participe. E pode ser que alguém entre no meio da live, né? Algumas pessoas falaram que talvez apareça, mas eu acho que não. Acho que vai ser só a gente mesmo. Beleza, tô pronto. Se coisa, tiver alguma pergunta, dúvida, ou quiser contribuir com alguma, como é que fala? Alguma, sei lá, alguma contribuição, alguma, sei lá, pode me interromper em qualquer momento, é isso que eu queria dizer. Tá, eu vou, só para eu não interromper, assim, cortar e aí juntar os dois áudios, eu vou levantar a mãozinha quando eu quiser falar, então. Então, tá. Eu vou ouvir um barulho. É porque eu vou estar olhando o escrito na outra página, mas ele faz uma notificação aqui, acabei de ver. Vai dar Tá, certo. Caso eu não escute, eu demonstro que não escutei, aí você pode me interromper. perfeito. Bom, então a gente está no primeiro caderno, na página 20. Você já está na página 20? O áudio tá bom? O áudio tá bom, sim. Não, eu tô na Então, página que fala, eu acompanhei aqui as páginas em relação à aula 1. Então eu estaria na página que diz sobre, ah, bom, até onde eu entendi, vai até Caos e Cosmos, né? tá, aqui eu estou no. Aí você. Vamos dar sequência, vamos na página 20, que aí depois você assiste o Sim, segundo, né? sim, tá E ótimo. continua. Pode ser? Sim, vou encontrar aqui a página. Pode ser? Você ouviu? Eu não vi. Sim, pode ser sim. Tá. É o título Essência Ideoplástica, tá no final da página. Vê se você acha aí. Prontinho. Beleza, então vamos começar. Essência ideoplástica. O que era a forma e o que era o espírito no estado da não manifestação? Uma pergunta, né? O que era a forma e o espírito no estado da não manifestação? Não existiam formas nem essências como nós as concebemos como mental concreto. Mental concreto, que o Biose fala, é o mental analítico, que raciocina, que enxerga as coisas de uma forma mais objetiva, racional. Bom, matéria e espírito se mesclavam e se confundiam no pralaya, para se definirem no manvantara. Só comentando, como você não assistiu o segundo, pralaya é o período do universo de descanso, de repouso, que ele não está em movimento. E manvantara é o período que ele está em manifestação, em movimento. Então acontece o pralaya, aí depois ele volta e fica um tempo inativo, desculpa, falei ao contrário. O pralaya é o período que ele está em repouso, né?
Ele fica no Pralaya, e aí depois ele entra em movimento no Manwantra, depois volta para o Pralaya, depois Manwantra, assim, que é o que os indianos chamavam de dias e noites de Brahman. Dia de Brahman é o Manwantra, e noite de Brahman é o Pralaya. E isso aí depois você vai ver na segunda aula. Então Certo. vamos. Essa oscilação, ela é um movimento natural que não sei do que chamar, mas assim, que isso faz, mas o tempo dela não está disposto a nós, né? Nós não temos conhecimento de quanto tempo está em um polo e quanto tempo está em outro, certo? Bom, existe um número de tempo, eu não estou lembrado agora exatamente, mas é muito simbólico também, sabe? Porque no momento inicial e no momento final, nem existe a percepção sobre o tempo, sabe? E isso é difícil da gente compreender no nosso atual estado de consciência, mas a percepção do tempo tem muito a ver com o próprio mental concreto. Então, tudo isso, na verdade, que a gente aprende é só para ficar didático, porque, na verdade, no fundo, é uma coisa bem mais profunda que tudo isso, né? Então, colocar um tempo, assim, estipular um tempo, é muito simbólico também, né? Certo, entendi. Espero que dê tudo certo depois. É, e voltou então, né? Ah, agora voltou. Tá, beleza. Gente, quem tiver assistindo o vídeo, eu prometo que eu vou melhorar a qualidade no futuro. É muito ruim, né? De você estar, tipo, numa live com webcam e tal, e travando, cara. A ideia é que com o tempo a gente melhore. Então, peço perdão. Te falar, a Bom, vamos primeira, continuar aí. como Pode falar. espectadora, eu vou dar meu feedback. O primeiro vídeo que eu assisti, eu fiquei tão envolvida no assunto, ah, em como tudo fluiu tão bem, sabe? Em como fazia tanto sentido, que foi super secundário. Assim, eu sei que você vai melhorar, mas quem tá vendo esse vídeo e vai ver os outros vai se importar muito menos com a qualidade do vídeo do que a qualidade do conhecimento que está sendo passado aqui. O conteúdo é o principal, né? Bom, obrigado, agradeço. Mas é bom a gente ir melhorando na qualidade com o tempo, né? Vai ficar mais palatável ainda para todo mundo. Bom, vou continuar aqui então. JHS, só um adendo, quando a apostila fala JHS, ela está se referindo ao professor Henrique José de Souza, né? Que aí, você pensar, então é HJS, né? Só que JHS é uma sigla iniciática, que a gente pode estudar futuramente seus vários simbolismos, que inclusive a igreja também usa, também carregou, herdou esse simbolismo, e eles usam como sendo a abreviação de Jesus Hominem Salvatore, Jesus Salvador dos Homens. E mas tem outros significados, né, como Júpiter, Hermes, Saturno e por aí vai. E também eram as iniciais do fundador da eubiose, professor Henrique José de Souza. Então, quando ele fala para JHS, o JHS está se referindo ao professor. Bom, então vamos continuar aqui. JHS usou o termo essência ideoplástica para designar a substância inconsciente que o primeiro Logos manipulou através das hierarquias criadoras, para passar do subjetivismo absoluto para o concretismo absoluto. Então, ele tá chamando, né, essa substância de essência ideoplástica. Por que ideoplástica? Né? Porque é uma ideia e é plástica, é moldável, né? E ela foi sendo moldada pelas hierarquias criadoras, que é o que as traduções vão chamar dos sete arcanjos, ou o budismo vai chamar dos Yanshohans, que a gente vai estudar no futuro também, nos Ishvaras, planetários. São todos nomes para a mesma coisa, né? Luzeiros. A gente vai estudar futuramente. Pode falar, Rei.
que seria isso? Desculpa, não sei se vocês estudaram na segunda aula, né? Não. Esse primeiro logos aqui, ó. Ah, tá. Ah, não, isso a gente estudou. É, né, aí isso vai estar na segunda aula, mas eu vou resumir aqui mais ou menos para você. A manifestação do universo, ela acontece em quatro etapas que são simbolizadas por quatro símbolos. É o círculo, que é o momento da não manifestação, né, de Parabrahman, que é o vazio, né, como você chamou. Ele é representado por um círculo. Depois ele tem um ponto no meio, que é o germe, o início, a formação do universo. Então, é o ponto nascendo do vazio, né? E esse momento é chamado de primeiro logos. Logos é, tipo, é a inteligência, né? É Ah, um conceito. perfeito. Então, tem o primeiro logos, que é esse momento que ele está muito ligado à vontade. Tem o segundo logos, que ele está muito ligado a amor e sabedoria. E o terceiro logos, que é a atividade. E depois a gente, acho que vai voltar nisso também, se não me engano, em outro momento, eu acredito. Dentro dessa apostila ainda, eu acho que vai falar disso. E é o que as tradições preservaram como pai, mãe e filho, ou depois Uhum. pai, Espírito Santo e filho. Osíris, Ísis e Horus. A deusa Hecate também, né? Oi? A deusa das três faces também, uma deusa muito antiga. Qual é o nome? Hecate, que o pessoal, alguns chamavam de Brígide. Conheço, não. Não? Que aí é a donzela, a mãe e a anciã. Ah, já ouvi falar, já ouvi falar. Sim, A muito Marcela legal. me falou alguma coisa que já ouvi falar disso. Mas querendo ou não, né? Mas por um prisma, né? Porque isso se manifesta em todos os aspectos, né? E sim, também tá dentro. Bom, continuando. Então, é uma essência ideoplástica, ou seja, é uma ideia que pode ser moldada, e ela foi moldada pelas criaturas, hierarquias criadoras, que a gente vai estudar agora, inclusive, agora que eu estou vendo aqui. Sol oculto. Segundo o eminente mestre de sabedoria, o Logos criador é chamado de oitavo Logos, ou Sol oculto. Por que oitavo, se é o primeiro? Segundo o JHS, a suprema unidade, ao manifestar-se, multiplicou-se por sete. Multiplicou-se sem se dividir. Esses sete são conhecidos na literatura iniciática como os sete Dianchohans, primordiais, os sete anjos da presença, os sete luzeiros, os sete filhos do Eterno, etc. As designações variam conforme as tradições. É exatamente isso que eu estava falando. Aí por que se ele é o primeiro, ele é chamado de oitavo? Porque ele é a síntese do sete. Inclusive, isso resgata até a questão da música, né? Em que a oitava nota numa escala é a mesma da tônica, né? É a mesma da primeira, então vai dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ela é a mesma da primeira e ela é a mesma da tônica, porque a primeira é a tônica, ou seja, é a primeira que determina qual é o tom, ou seja, como vai ser a harmonia, como vai ser o acorde, como vai ser a melodia, o que quer que seja. E o paralelo está aí, claro, né? É o oitavo logos, né? O oitavo sol, como é que chama aqui? É isso, né? O sol oculto, oitavo logos, é ele que vai dar a tônica. É a mesma coisa. E aí ele é a síntese dos sete. Você tá na música, tem tudo, né? A música é o que existe de mais profundo no ocultismo, né? Se você quer aprofundar no ocultismo, você tem que conhecer música, porque música é tudo é vibração. Então, vamos continuar aqui. O sentido do termo oitavo. Oitavo não significa aí sete mais um. Oitavo tem um sentido de síntese, de origem dos sete que dele promanaram e que um dia voltarão ao seio do Pai. Esses sete, por sua vez, por projeções, irão desdobrando-se até chegarem à humanidade comum para fazer jus à lei que diz, abre aspas, o que está em cima é como o que está embaixo é como o que está em cima, para a realização final da causa única. Fecha aspas. Isso é um princípio hermético, inclusive, né?
O grande objetivo da lei é dar consciência à própria matéria, ou seja, a sua espiritualização, que implicará na materialização do espírito. Ou seja, a consciência espiritualizando a matéria e, consequentemente, materializando o espírito. É o reencontro. Inclusive, daí o religare, que forma a palavra religião. Os dois se separam para se reencontrarem no futuro. E é esse processo que gera a evolução da consciência. Então, vamos lá. Segundo ensina a sabedoria iniciática, o próprio homem é o protótipo que traz consigo esses dois valores, matéria e espírito. A matéria está consubstanciada nos seus 4 veículos, físico, etérico, astral e mental concreto, formadores de sua personalidade. Sendo que sua parte egóica, espiritual ou monádica é constituída por Atman, Budi e Manas, superior. Isso aí depois a gente vai estudar mais para frente. Só um detalhe, que muitas vezes, tanto a teosofia quanto a eubiose, fala chama de ego o que é o espírito, porque ego significa eu. Então, o verdadeiro eu, ele não deixa de ser um ego também, né? Só que aí daí que vem o ego superior e ego inferior e tal, né? Mas então o que seria o ego superior, ou o verdadeiro ego imortal, a gente está falando do espírito, não do ego nosso, da nossa personalidade. Então, por isso que ele falou, sua parte egóica, espiritual ou monádica, né? Monádica vem de mônada, que é a unidade espiritual. Enfim, está falando da mesma coisa. Assim, o homem forma a mais perfeita simbiose, espírito-matéria. Através da iniciação, o homem transmutará a sua parte material em espiritual. Para tanto, terá que realizar verdadeiros trabalhos de Hércules, semelhantes aos que foram realizados por esse herói mitológico. Desafios vencidos por Hércules nada mais são do que os obstáculos que teremos de vencer em nossa jornada evolucional, dos quais ninguém pode eximir-se. No final, espírito e matéria se formarão numa só e única coisa. Dando sequência, pode falar, Rio. Essa questão de... Eu vou até pegar aqui para eu ver certinho o que ele fala. Ele fala aqui que é para espírito e matéria se transformarão em uma só e única coisa. Através da iniciação, o homem transmutará a sua parte material em espiritual. O que seria isso, assim? Seria trazer um espírito a tudo? Trazer uma significação a tudo? Um conteúdo simbólico a tudo? Ou seria reconhecer esse que já é? Como que é? Isso me chamou a atenção. Porque, conforme ele disse antes, é o reencontro entre o espírito e a matéria. Então, a matéria vai se sutilizando e a consciência dela vai evoluindo tanto que ela vai saindo das prisões, das ilusões da matéria. Então, ela vai aos poucos se fundindo com o espírito o espírito também vai se materializando. Ou seja, o conceito subjetivo vão se concretizando também. Então, por isso que ele falou de simbiose, porque simbiose significa uma troca harmoniosa, vital, entendeu? Bio, né, de vida, né? Então é uma troca harmoniosa entre os dois objetos. Por exemplo, vou dar um exemplo prático sobre materialização do espírito. Os nossos bisavós, por exemplo, eles estudaram algumas coisas que fizeram eles terem acesso, raciocínios, que fizeram eles perceberem coisas, e as rezas que eles faziam nas igrejas davam um insight que fizeram com que eles conseguissem transmitir um conhecimento e já dar uma base para os nossos avós muito melhor do que a que eles tiveram, que, consequentemente, fizeram a mesma coisa e deram uma base para os nossos pais muito maiores, ou seja,
o espírito, o que é ideal, o que é subjetivo, está se materializando através da evolução da consciência da própria matéria. Então, coisas que a gente acessa hoje não eram possíveis de ser acessadas há 2 séculos atrás. Aliás, do jeito que as coisas estão rápidas hoje em dia, né? Eu poderia dizer que coisas que a gente acessava nos anos 90, coisas que a gente acessa hoje, não era possível acessar nos anos 90. Se você parar para pensar o tanto que a sociedade cresceu em questão de, por exemplo, nas lutas sociais, sabe, de homofobia, transfobia, machismo e tal, o tanto que tá evoluindo em relação ao que era anos 80, 90, tipo, é A gente um... começa a refletir e questionar a própria realidade, né? Isso, e a partir disso produzir, acessar coisas. Quando você acessa coisas que antes você não acessava, é como se você estivesse materializando o espírito. Porque você está trazendo. Espírito representa o futuro, representa o sujeito, né? Então você está trazendo ele para Então materializar. é como se. Porque você falando, eu lembrei do processo da individuação. Então é como se a gente trouxesse esse íntimo para fora. É isso, esse processo de. Que Isso, não necessariamente é o íntimo da personalidade que eu falo aqui, mas no conceito do íntimo e o externo seria então a exteriorização desse íntimo. perfeitamente. E a exteriorização do íntimo acontece quando você aceita o que está fora também. Então, por isso é o reencontro. Você começa a aceitar a realidade, quem você é, as coisas como elas são, e a partir disso você também vai aflorando quem você é, percebendo, aceitando as coisas como são, você desperta quem você é. Então, por isso que é uma simbiose. E só é possível graças à diferenciação, graças à polarização. Se não houvesse a polaridade espírito e matéria, que é a primeira polaridade da existência, e delas vão surgir todas as outras, até as políticas aqui embaixo, tudo nasce disso, espírito e matéria. Todas as polaridades elas servem para que o embate ele gere frutos. E do ponto de vista do universo, tudo é simbiótico, né? Porque cosmos é isso, é ordem. É tudo funcionando, fluindo normalmente. Então, tudo é simbiótico, né? Tudo é simbiótico e é eubiótico, né? Porque a simbiose é quando há harmonia entre duas coisas, né? Mas se essa harmonia entre todas as coisas funciona de tal forma que faz a vida evoluir e tudo evoluir, também é eubiótico, né? Ai, que incrível. Tinha um filósofo que acreditava nisso, um filósofo grego, que eu não vou lembrar o nome, mas se a pessoa pesquisar no Google esse conceito, ela vai achar ele, que é ponto e contraponto geram um ponto maior e melhor. Aí ele acreditava que a discordância era saudável e era a chave para o crescimento. Uhum. Legal. Será que é Heráclito? Não. Nossa, não sei, não me pega com Mas, tipo assim, falar nome, data, igual eu estou estudando aqui, mas depois que você me perguntar o nome, eu não vou lembrar. Eu vou saber explicar, mas o nome não. uhum. Mas muitos filósofos gregos devem ter falado sobre isso, porque eles foram evoluindo tudo junto, né? Ali, tipo, a Grécia é a mãe do Ocidente, né? A Sim. base de tudo, a base da ciência, a base da filosofia. A gente se construiu a partir do que eles alcançaram, praticamente. Né? E depois, a mensagem de Jesus e tudo mais também foi essencial para o desenvolvimento do que o Ocidente é hoje. Tanto os aspectos positivos, que é a essência da filosofia e a essência da mensagem de Jesus, quanto o lado negativo, que é o que isso gerou por ter sido feito por mãos humanas. E aí, novamente, estamos falando de espírito e matéria, porque a gente está falando da essência da mensagem, da essência da ideia, e depois do que está em torno do corpo, né? Ou seja, né, os 12 Da forma apóstolos, né? grotesca que ela se expressa, né? Se a gente for Oi? falar da forma grotesca que ela se expressa, se a gente for falar do Exatamente. cristianismo. É o corpo dela, entendeu? É o corpo dela, é como ela consegue. E aí, tipo assim, isso faz com que o corpo evolua e o corpo faz com que a essência evolua. Se não tiver corpo, não tem a ideia, não tem a mensagem. Então,
de que adianta existir Jesus sem os 12 apóstolos, sem os evangelistas registrando tudo, sem o trabalho, sabe? Então, tipo, quando você entende e aceita que tudo é uma evolução, um processo natural, né? As coisas começam a se abrir. Nossa, só de falar dessas coisas me deu até uma tontura, sei lá. É meio estranho, assim. Muito Acontece. legal. Quando a gente começa a ver umas coisas mais profundas, às vezes o corpo ele não acompanha, não. Sim. Mas vamos continuar aqui, então. Você precisa parar, tomar uma água, você... Não, não, de boa. Eu tô tomando um copinho de água aqui lentamente. Então tá bom. Faz parte, o que vier é isso mesmo. Bom, transformação de Mula Prakriti. Eu não sei se você viu esse conceito na primeira aula, mas Mula Prakriti significa essência da matéria. Mula significa raiz em sânscrito. Então, é daí que vem o Muladhara, né, que é o chakra raiz. Mula é raiz. Então, Mula Prakriti é a raiz da matéria. Prakriti é matéria, Purusha é espírito. Não precisa assim, se preocupar em decorar todos esses termos em sânscrito, né? O que importa é o conteúdo, né? Mas é importante falar sobre o tema, né, para preservar a essência do conteúdo. De novo, falando de corpo e espírito. Muda Prakriti, então, é a raiz, né? É o que ele fala logo em seguida. Muda Prakriti é a raiz da matéria. É a essência ideoplástica que preenche todo o espaço. É o próprio espaço. É a substância passiva modelada pelo Logos Criador, através das suas hierarquias, ao criar as formas que constituirão o seu universo. Formas que, à medida que forem sendo trabalhadas pela consciência, se sensibilizarão e, com isso, também adquirirão consciência. Essa matéria primordial estende-se pelo espaço sem limites, de forma que haverá sempre matéria-prima inesgotável a ser trabalhada pelas consciências. Daí dizer-se que a matéria é imortal tanto quanto o espírito, pois formam conjuntamente o corpo e a alma de Deus. Isso aqui é legal, hein? Matéria é imortal também, porque a matéria-prima é infinita. É a matéria-prima do universo. Enfim. Acho que essa pega qualquer espiritualista pelas costas, porque a gente tem aquela ideia de que a matéria é menos, né? É meio que Isso! essa ideia, e aí de repente chega um texto que fala, opa, a matéria é eterna. Pois Daí, é, a e pior matéria que faz sentido, né? Então, tipo assim, muita gente vê, igual você falou, né? Vê o espírito, temos que espiritualizar, buscar o espírito, e aí e somos espiritualizados. O que é Ser ser apenas espiritualizado? sutil, né? Oi? Ser apenas sutil. Exatamente, tipo, não ser afetado por nada, Hum, sabe? E você vê muito que, na verdade, legal. tudo isso é uma falsidade, porque, na verdade, fica só contido ali, e na hora que ninguém tá vendo, é a hora que sai tudo, e aí são coisas horríveis. É uma positividade tóxica, né? Tudo isso, né? A espiritualidade que é fuga, eu acho, né? Muitas vezes. Então, aí não é espiritualidade, né? É apenas. Ou, Ramon, talvez seja, porque a gente está falando que é o movimento que traz, né? A gente está falando que começa nessa Sim, coisa, entre aspas, bom, mal formada, e o movimento traz. querendo ou não, produz evolução, né? Exato. E, aliás, muita gente pode, tipo assim, ver o conteúdo de alguém que tem essa percepção e a pessoa não perceber a maldade por trás do outro e aquilo servir de inspiração e ela seguir outro caminho também. Sim, Então, real. por exemplo, a igreja, tá ligado? A igreja, tanto católica, evangélica, todas, elas estão fazendo aquilo daquela forma que serve para algumas pessoas e não serve para as outras, mas querendo ou não, será que o evangelho seria preservado, todas aquelas mensagens seriam preservadas sem as igrejas, tá ligado? E eu Uhum, poderia estudar um conteúdo esotérico da vida de Jesus sem as igrejas, tipo, entendeu? Cada um tem o seu papel. Alguns sim, são mensageiros, né? Só entregam a carta. sim, É, legal. natural, tudo só flui.
Quando um novo Manwantra entra em atividade, as mônadas também o fazem, porque, como já vimos, elas caminham de globo em globo até completarem sua evolução. As mônadas pré-existem à manifestação. Mônada, voltando, é a unidade espiritual, é a própria essência, o próprio espírito. Elas existem antes do universo, é isso que ele está falando. Esse despertar é uma lei eterna, porque todas as vezes que o Manu toma forma, as suas hierarquias também são forçadas a fazê-lo. Depois a gente vai estudar que Manu é uma espécie de um ser iluminado que tem a função de guiar um povo, como Moisés, por exemplo, ele era um Manu. E a palavra Manuantra vem disso, né? No sentido de que existe um Manu semente que guia o povo, então ele encarna e vem em todas as mônadas. Então, tipo, é meio que um pastor e seu rebanho, né? Inclusive, uma curiosidade, lembrei agora, né? Tem o lance que as igrejas evangélicas usam pastor e tal, e o sobrenome do Buda, né, Siddhartha Gautama. Gautama significa pastor. Né? É todo esse simbolismo de guiar as ovelhas, como as almas puras, né, e tal. Né? Esses, então, seriam os avatares que algumas pessoas falam? Sim, assim, aí avatares, existem vários tipos de avatares. Eu acredito que a gente pode classificar os manus como um tipo de avatar, entendeu? Que é essa pessoa que vem, se ilumina, e aí com ela carrega um tanto. É porque assim, o avatar é o ser que tem a capacidade de encarnar a consciência superior nele, entendeu? Ah, Então, entendi. o Manu é um avatar, então, tipo, aí existem várias classificações, mas todos são avatares. E um detalhe, assim, é importante diferenciar, por exemplo, a avatarização, né, tipo, um ser tipo Jesus, que consegue receber parcela da consciência superior e propagar uma mensagem, e separar isso de, por exemplo, como é que chama? Não lembrar. Que acontece na Umbanda, nos centros espíritas. Incorporação, por exemplo, de uma incorporação. Uhum. A incorporação, ela acontece do plano astral para o físico. O plano astral é o plano das emoções. Então, as entidades, elas entram pelo umbigo, pelo chakra umbilical, que é o terceiro chakra que está relacionado ao plano astral. Então, quando alguém recebe uma entidade, um ser, assim, alguma coisa, ou um médium e tal, ele não é diferente do avatar. O avatar recebe pelo chakra coronário, que dá acesso, ligação direta com o Atman, que seria a matéria mais fina, vamos dizer assim, do plano espiritual. A matéria que conecta tudo o que existe. Então, Entendo. é importante diferenciar isso. Certo. Ocultamente, fala-se que a origem da chamada queda dos anjos reside no fato da recusa de determinada hierarquia em não querer participar do processo, o que forçou o Eterno a obrigá-la a encarnar. Mas esse assunto será objeto de estudo num próximo caderno. Isso aqui é o que a gente estava conversando no privado sobre Lúcifer. É exatamente isso aqui. Sim. Aguardo ansiosa. Para esse caderno. Hoje mesmo eu já vou devorar esse primeiro, então, que é para eu chegar no próximo. Num próximo, né? Não fala nem que é o próximo, né? Não sei quando chega. Nem fala qual é, que é para a pessoa já ficar ansiosa, já viu tudo. Eu nem li todas as Fiat Lutas, acho que eu li umas 7, se não me engano, umas 8, alguma coisa assim. Uhum. Mas vamos lá, porque a gente conversa muito, é bom, tipo, aprofunda, né, e tal. Mas, tipo assim, a apostila vai, ó, a gente começou na página 20, estamos na 21. Uhum. E olha a complexidade que já tá, né? Tipo, página 21 e você tá falando de conceitos super. Tipo, cada página seria suficiente para você, tipo, meditar um mês, conversar, viver, né? Esse caderno aqui é incrível, cara, esses cadernos aqui. Bom, agora, Mula Prakriti se atomiza. As mônadas revestem-se da matéria primordial. Lembra a mônada, né? Unidade espiritual. É os seres que existem antes da manifestação, né? Que somos nós, em essência. Então, as mônadas se revestem da matéria primordial, que é Mula Prakriti, falou lá, né? Já a essa altura, diferenciada em substância elemental.
E aí, ó, interessante, vamos começar já a pensar sobre elemental, né? Na primeira fase da diferenciação, compacta matéria-prima, que no caso é a mola prática, né, fraciona-se, tornando-se de natureza atômica, o que vem facilitar a sua manipulação, possibilitando a elaboração dos planos e das formas dos reinos, passando por 7 etapas sucessivas, formando assim os 7 planos cósmicos, conforme veremos mais adiante. Ou seja, a matéria primordial, mola prática, ela é uma essência, a essência da matéria, e ela tem que se atomizar, ou seja, se dividir em várias partículas minúsculas, para que ela seja moldada e forme todos os planos cósmicos. E essa matéria são os elementais, que depois vai acontecer todo o processo de evolução dos elementais, que muito tempo depois vão se tornar uma matéria física, mas muito tempo depois. Ainda estamos falando da ideia do universo, né? A essência da matéria. Olha que coisa mais profunda, cara. A essência da matéria, nem a matéria, ela vai se dividir e vai formar o elemento. Os elementais é tipo a base de toda a matéria que existe. E aí esses elementais que vão evoluindo, evoluindo, até se tornarem mentais, para muito depois se tornarem emocionais, vitais, para só, tipo, lá na frente se tornarem físicos e formarem o reino mineral, que depois vai subir e voltar a se sutilizar, chegar ao auge da densidade para voltar a sutilizar. E aí, né, vai o vegetal, o animal, o homem e tal, por aí vai, né? Que a gente vai estudar depois, mas só já trazendo isso aí, porque é interessante, né? Sim, muito legal. Seria como, então, a gente... Então, a gente também está numa fase, se for olhar nesse caso. Sim, estamos. Somos os seres humanos, né? Seria o momento hominal. Seria assim, depois que ele chega no pico da densidade, que é o mineral, a gente seria o quarto estágio evolutivo, né? Então, tudo relacionado à humanidade tem a ver com o número 4. Aí daí o que eles chamam de quaternário inferior, né? Inferior no sentido, não que é menos importante, mas que é mais concreto, mais material. É mais denso, né? Por isso inferior. À medida que as mônadas vão tomando veículos ou corpos dessa matéria já diferenciada, vão passando pelo processo de individualização, a fim de adquirirem novas experiências, ao mesmo tempo que, vibratoriamente, atuam sobre a matéria que forma os seus corpos, imprimindo-lhe consciência. Pensa esse processo todo, que loucura. É o que a todo momento fazemos quando pensamos ou sentimos, pois, ao assim fazê-lo, estamos atuando sobre a matéria que constitui os nossos corpos, físico, mental, astral. Também atuamos sobre o meio ambiente e sobre os demais seres que recebem as nossas influências, boas ou más. Ou seja, cada pensamento, cada sentimento, cada palavra, tudo molda a matéria. E a diferença do ser humano para as outras espécies, por exemplo, os animais, vegetais e tal, é que ele consegue fazer isso conscientemente. Ele decide, ainda tipo assim, a gente ainda não tem a capacidade de dominar todo o processo, mas a gente tem uma certa escolha de palavras, de pensamentos, até certo ponto, entendeu? E, na verdade, isso é muito questão de treinamento, porque quanto mais você vai desenvolvendo a capacidade de pensar as coisas que você quer para você, isso vai gerando sentimentos que você quer para você, isso vai facilitando as palavras e os pensamentos que surgem. Então, é um processo de disciplina muito grande. Na verdade, a iniciação é exatamente isso. Assim, se for pegar, tipo assim, o objetivo da iniciação principal, na minha percepção hoje, é fazer com que a gente tome posse de nós mesmos, no sentido de nós escolhemos o nosso caminho. Isso é consciência, que é não ser deixado, levado por emoções e pensamentos que não pertencem à nossa verdadeira vontade. Quando você falou sobre telema, telema trabalha esse conceito de verdadeira vontade. Né? A palavra grega telema significa isso, verdadeira vontade. Então, nós tomarmos consciência, né? A autopercepção. Sim, muito legal. Gente, para quem tá vendo e não sabe do rolê todo, Helena, eu falei com o Ramon em off, tá?
É. E aí ele tá trazendo aqui. Nossa, muito legal, Ramon. Sim, É, você falou, eu pensei assim, quando você falou que a gente consegue manifestar ao contrário desses estágios anteriores, o que me veio foi, é como se a gente fosse um bebê Deus, assim, um bebê Deus, uma bebê deusa, né, que é tá aprendendo a engatinhar, tá aprendendo a ter um controle sobre o que te constitui, mas ainda é levado por aquilo que te constitui também, da mesma forma, né? Então, e ao mesmo tempo faz sentido com o telema, porque assim, eu não posso ignorar quem eu sou, eu tenho que utilizar quem eu sou para servir-me. Muito legal. Quer dizer, não sei se pensei nisso. É por aí mesmo. Muito legal. Somos projetos de divindade. Porque divindade é autopercepção, né? Divindade é a consciência superior. Então, quanto mais consciente a gente fica, mais divino nós somos, por assim dizer, né? Só que aí que tá. Quando eu falei para você, o professor JHS, não tem como servir a Deus sem servir à humanidade. É justamente e é aí que eu discordo de alguns pensadores que se dizem luciféricos e tal, né? Que eu não vou estar, eu vou estar me desenvolvendo quanto mais eu trabalho para os outros também. Através do tipo assim, as palavras que eu escolho falar, o jeito que eu percebo o outro e penso sobre o outro, interajo, sabe, com não só as outras pessoas, mas o todo ao meu redor, né? Porque, por exemplo, vamos então sair de pessoas, vamos pensar só no nosso corpo. A nossa consciência é algo separado do resto dos nossos corpos, né? Físico, mental, astral. E a nossa consciência está aprendendo a lidar com esses corpos também. Então, quanto mais a gente aprende a lidar com o outro, mais a gente também vai nos desenvolvendo. É um negócio muito, né? Eu acho que faz sentido até em nível assim, de lógica mesmo, porque assim, a percepção que cada pessoa tem do mundo e do outro, de tudo que é externo, a própria psique, a própria, até dos nossos pensamentos, né? A percepção que nós temos dos nossos pensamentos são nossos, assim, é um mundo interno totalmente teu. Então, quando você fala de entender o outro, acho que é muito mais utilizar o outro para entender-se, né? Porque aí o outro é parte tua também. Não tem um outro fora do Ramon, sabe? O Ramon que olha para a Ria, entende a Ria e vê a Ria como que a Ria aparentemente na verdade, está construindo uma Ria a partir do que o Ramon tem. Então, assim, no fim, a ideia que você tem de mim está falando mais sobre você do que de mim. E é isso para todos que está externo a nós. Eu concordo com você totalmente. Com certeza. Portanto, quando você serve ao outro, você está servindo a si mesmo, porque é você ali. É um espelho, cara. Muito legal. Isso é incrível. E é incrível como que, tipo assim, cada ser humano possibilita um reflexo diferente de você mesmo. Porque cada um desperta algo dentro de você. Você está se vendo de formas variadas. E no final, na última iniciação, quando você alcança o Samadhi, você simplesmente só vai estar percebendo que tudo é você. Cara, isso deve ser uma coisa absurda, mano. Deve ser uma coisa assim, incontrolável. Porque, tipo assim, a gente até, pô, eu sei que eu olho para você, isso me desperta alguma coisa, um sentimento, eu penso algo e tal, e eu trabalho. Mas, pô, pensa você ter completa consciência de que tudo ao teu redor é você, você está completamente integrado a tudo. Então, tipo, o que não possibilitaria, sei lá, você mover um copo com o poder da mente? Tipo, se ele é Sim, apenas uma extensão de você. e você está falando de consciência, né? A gente está falando isso aqui, mas a gente sabe o que é diferente, a gente não está vivendo isso, né? A gente tá vivendo, mas não consciente. Então, Sim. sim, essa Isso, questão com pouca de tudo consciência. com pouca consciência, muito legal. Mas cada vez mais, porque, por exemplo, os animais, eles também têm alguma parcela. Ele entende que, pô, ele tem que comer. Ele desenvolveu essa capacidade em algum momento. E olha como que é importante estar na matéria. A matéria possibilita ele sentir fome. E a fome possibilita ele desenvolver o intelecto dele, tipo, pelo menos para ele achar uma comida, para ele conseguir sobreviver. Então, tipo, até a questão do sofrimento em geral, das dores da vida e tal, possibilita você, pô, eu vou ter que sair daqui, então, pô, o animal vai desenvolvendo a consciência, o ser humano vai desenvolvendo em cada interação, tipo, é inevitável. Te falar que quando eu pessoalmente, assim, na minha jornada percebi isso, eu parei de tentar
ser a salvadora, porque no início que eu comecei a estudar, eu comecei nova, então eu pensava que não, que eu tinha que me desenvolver para trazer um bem para a humanidade, que eu ia salvar as criancinhas da África, sabe? E aí você tem essa noção e você percebe que não é sobre as criancinhas da África, nunca foi nem nunca vai ser, né? Aham. Muito Tudo tá legal. dentro do processo. E aí, tipo assim, é você, porque no fundo tem daquela coisa de você ter o reconhecimento por você estar fazendo pelos outros, né? E quando Sim. tem isso, já tá perdido, tá ligado? E até a bondade, né? Porque você falou do sofrimento, eu acho que o sofrimento em si ele evoca muito o pensamento da bondade, né? Se alguém sofre, eu vou ajudar porque eu sou uma boa pessoa. Então, até a E, bondade em si, a ideia que nós temos da bondade é uma masturbação, por assim dizer, é um prazer próprio que você se dá. Fazer esse bem ao claro, outro e reconhecer-se como uma pessoa boa, né? aham, Ah, eu acho exatamente. que de forma inconsciente ela é ruim, de forma inconsciente você não perceber que você é bom por si, acho que é extremamente prejudicial. Peraí, a última frase. Você não perceber, como é que é? Que você, eu falei errado, eu falei por si, mas o certo seria para si. Não, mas Quando eu não você é bom, entendi a frase, peraí. Você se perceber. você Mas não acho que eu entendi a perceber, ideia. você não perceber que você é bom pro Ah, outro, sim, isso é para natural. si, ah, E, é, tornar isso natural, espontâneo, né? É disso que você está falando. tornar isso natural e espontâneo. Você resumiu muito mais. Entendi. E aí, pensa, alguém tipo Jesus, assim, com a capacidade que ele tinha, tem que explicar isso, aí ele vai criar toda uma parábola para falar quando for ajudar o próximo, não tocar trombeta diante de ti, Uhum, ou o que a mão direita fizer, a mão esquerda não sabe, tipo, tentando mostrar pra galera, tipo, é. Você haja acha, paciência, né? Imagina, cara. você acha que Jesus foi bom ou Jesus só foi? Tipo, Que Jesus foi. isso, Jesus era um avatar, sem dúvida alguma. Todo o ensinamento que ele deixou revolucionou a humanidade. Aham, Ele, tipo, foi um impacto, transformou o planeta, né, Leandro? aham, Assim como eu considero Maomé também um avatar, né? sim. Eu Buda, na Krishna. concepção, eu digo assim, na concepção dessa consciência incrível que Jesus tinha, você acha que Jesus foi bom no sentido de não que ele foi bom para você, para mim ou para a história, mas enquanto ele curava o cego lá, você acha que ele estava sendo bom? Ué, bom e mal é a percepção, né? Tipo, bom em que sentido, né? É, Tipo assim, o que ele fez provocou, acelerou a evolução da humanidade, vamos dizer assim. Ao mesmo sim, tempo, to- trouxe os dois lados, né? Porque o Avatar, ele traz isso, né? O Avatar não é o que vem e fala, nossa, então veio o Avatar, então a partir de agora estamos sim, salvos, né? Que nem os religiosos querem, né? Que Jesus veio e curou dos pecados. Nossa, então eu não tenho mais responsabilidade nenhuma, né? Ele sim. veio e curou meus pecados, né? E Jesus aí, é só amor, né? Que Jesus é essa coisa com flores e isso. que traz um perfume. E os avatares, na verdade, eles trazem evolução, né? E Sim, aí, se a gente for pensar por esse lado, a gente pode sair da dicotomia bom e mal, né? Eles sim, trazem evolução, e muitas vezes muito dolorosa. Inclusive, eles mesmos, muitas vezes, são assassinados de forma horrível. Porque, tipo, e, igual o René falou no vídeo, no Vida Inteligente, que depois eu também vou te apresentar o Vida Inteligente, muito bom. Ele falou, é, esses caras são tipo kamikaze, porque, pensa, o nível de consciência, tipo, pra ensinar e tipo, depois você morrer crucificado, tá ligado? É um trem muito absurdo, velho. Muito absurdo. E a gente só vai crescendo no nosso karma, né? Porque quanto maior a consciência, maior o peso. Enfim, são coisas que dá pra gente eu, debater, né? eu acabei de ver o horário aqui. Gente, eu sou meio doida, Ramon, vou falar isso na série só porque vai que tem alguém no vídeo, vai que tem alguém que assiste e faz a mesma coisa. Mas eu acabei de ver o horário 21h21 no meu computador. Pesquise, tem uma mensagem para você que está aqui assistindo. Ah, Agora eu vou. 21 é o louco ou o mundo, né?
Então, ele pode representar porque o louco não tem número, né? E, Sim. e aí ele é considerado 21 porque ele é associado à 20ª letra hebraica, o Shin. Mas, ao mesmo tempo, o 21 é o mundo também, porque são 21 cartas, mais o zero, né? Enfim, o louco, ele é o zero, arrisque tudo, né? Tipo, estamos trazendo uma coisa nova. Ó. Perceba, tipo, né? Enfim, Aham. é nesse sentido. Legal. O mundo é a totalidade, é tipo, é isso. Tipo, é exatamente isso. Enfim, vou continuar aqui, que é difícil falar essas É, pois coisas. era sobre a apostila, de repente a gente tá falando 21, 21. Então, mas é engraçado, o meu relógio não chegou ainda não, agora ele tá 21h20 ainda. Mas o que Eita. importa é o que você falou. Bom, vamos estudar mais um pouco. O meu, A gente o meu acabou de deve sair estar da com a página hora. 21. O meu Oi? deve estar o meu deve estar com a hora errada, mas se ele tá com a hora errada também, né? Sem Algum problema nenhum. motivo tem aquela. O que importa é o número, sem problema nenhum. Sim. E a gente saiu da página 21 e estamos na 22, inclusive. Caramba, É, realmente. Oh, é, agora eu assustei, hein? Legal. vamos continuar, que senão a gente acaba ficando Sim. louco. Uhum. Responsabilidade e livre-arbítrio. Como vimos, com o nosso livre-arbítrio, podemos melhorar ou poluir a substância mental astral que preenche todo o universo manifestado. Esse fato de transcendência cósmica acarreta para todos nós enorme responsabilidade, principalmente para os mais conscientes, pois quanto mais for dado, mais será exigido. Eu acabei de falar isso, nem tinha lido, olha isso. Sim, percebi isso também, essa sincronia, muito legal. Foi, Em foi sincronia atrás de sincronia, na verdade, esse último Ah, momento. quando a gente acessa essas coisas, nossa, é diferente, né? É Uhum. diferente. Muito bom. Em virtude dessa lei, acho que não existe não, mas está escrito aqui. Às vezes é português de Portugal, né? Sei lá. Acho que não tem só o hífen, né? Mas enfim. Nos concedido o poder de melhorar. Em virtude dessa lei, nos é concedido o poder de melhorar, refinar e fazer evoluir a própria natureza invisível das coisas. Assim sendo, pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de auxiliar a natureza, que, em última análise, é a própria divindade manifestada, sendo que o mau uso das nossas faculdades mentais poderá acarretar pesado karma individual e coletivo. Mula Prakti não é matéria, é aquilo que no Logos é inconsciente, mas que na manifestação apresenta-se como matéria. Mula Prakti, após idades sem fim, após o imenso trabalho feito sobre ela pelas mônadas, tornar-se-á finalmente consciente. Quando novamente Brahman despertar para mais um dos seus dias, essa imensa massa, outrora inconsciente, o fará como um logos consciente. Ou seja, o objetivo é despertar a consciência de Mula Prakriti, né, que é a essência da matéria, e é essa consciência despertada que vai ser o logos do próximo universo. É isso, né? Então, isso daí meio que falou que a gente tem que despertar a consciência de tudo, que seria a matéria, o grotesco, para então a gente chegar no despertar da consciência da essência, que é o refinado, é isso? Não é, porque tipo, não é que é uma coisa para então outra. A consciência, quando está despertada a consciência, é despertada a consciência do quê? Da própria mula prakriti, né? O que ele está falando, da própria essência da matéria. Que é o que o nosso eu superior, que está dentro da gente, está fazendo com os nossos próprios corpos, entendeu? Ele está Entendi. instruindo, daí o mestre interior, a voz do silêncio, que a Blavatsky fala, ele mesmo está instruindo e está fazendo despertar para que no futuro
Isso que está evoluindo, a nossa mente, as nossas emoções, toda essa matéria, esses elementais, se tornem o logos do próximo universo. Nossa, É é muito. muito cabuloso, Joana. Aham. Cara do céu. Não, as pessoas têm que assistir esse, mano. Esse aqui eu acho que tá o melhor até agora. Ficou bom, né? Calma, Nossa nem Senhora. acabou, hein? Ou acabou? Não, vamos continuar. Vamos Porque continuar? você tá animado ainda, não tá? Eu perguntei com desesperança de você falar que Aham. tinha que acabar, já tava Não, meio. não, vamos mais um pouco. E quem tá em casa pode pausar, né? Tá no YouTube, então pode continuar a qualquer hora, né? Sim, Eu vou continuar. Transmutar a matéria em essência espiritual. Em virtude desse fenômeno, olha, voltando aqui, transmutar a matéria em essência espiritual, é exatamente o que a gente está falando, que é a continuação. Em virtude desse fenômeno, é que JHS afirmou, certa feita, que o que hoje constitui o conjunto das mônadas foi, em outros manvantara ou manvantara é a mesma coisa. Então, o conjunto das mônadas foi, em outros manvantras, matéria elemental. Entendeu? O que a gente acabou de falar, né? Então, a consciência hoje, a mônada hoje, em outro momento foi elemental. E hoje é a consciência, é mônada. Entendeu? sim. Uhum. Então, vamos lá. É comum ouvir-se dizer, nos meios ocultistas, que o objetivo da evolução é a iluminação do espírito. Contudo, acreditamos que o que se ilumina não é o espírito, que é a mônada, mas os seus veículos, a alma humana, que é constituída por matéria astral e mental. Esses supracitados veículos, iluminando-se, estarão passando pelo fantástico processo alquímico da transformação, passando de substância elemental à essência espiritual. Essa é a única razão de toda existência. Tudo o mais não passa de uma grande maia, como diz os hindus. Maia significa ilusão, né? A grande maia é o que depois o cinema chamou de Matrix no filme lá, né? Que mesma raiz, né? Matrix, maia, né? É a ilusão que a gente vive da realidade. Ou seja, ele está falando, o único objetivo da existência é isso que a gente está falando. O resto é tudo ilusão, é tudo conversa, lorota, mentira. Mas que a partir disso a gente vai chegando, né? A gente vai, tudo isso é necessário, né? Que a gente falou lá atrás, corpo, espírito. É necessário. Entendi. Então, pera, acho que entendi. Então, a nossa identificação não seria nem com a mônada, nem com os veículos. Nossa, o Seria quê? a nossa identificação. O que eu sou, então, não seria nem a mônada, nem esses veículos. Não, Seria algo que está. ele não está falando de identificação aqui. Ele está falando de iluminação. O que é iluminado, muitas vezes a gente aprende que é o espírito que se ilumina. A gente Sim, aprende nos meios locutivos, mas não é. Ele está falando que o espírito é a própria luz. O que se ilumina são os corpos astral e mental, entendeu? São os entendi. veículos inferiores, são eles que se iluminam. E o objetivo da existência é esse, fazer com que esses se iluminem e se tornem o espírito, entendeu? Ele está falando da mesma coisa de forma diferente, aprofundando, entendeu? Entendi. Ah, entendi agora, que é esse encontro, né? Agora, sobre identificação, a iniciação é justamente esse processo da gente perceber que nós não somos a nossa personalidade, né, que é a nossa mente, as nossas emoções, nós não somos isso. E isso é o que a gente chama de ego, né? Porque a gente percebe que o nosso eu é isso. Então a gente não nega, não é que a gente nega, e igual também muitos meios ocultistas e espiritualistas, principalmente hoje, tal, falam que a gente tem que combater o ego e tal. Não, não é isso. É mudar a nossa percepção sobre identidade. Quem nós realmente somos é a essência, é o espírito, e não a personalidade. E é isso que você evolui a personalidade a ponto de você alcançar a individualidade, que é quem você realmente é, e não quem você parece que é. Porque Entendi. personalidade vem de persona, né, que é máscara, é quem você parece, você transmite ser. E outro, só, né, desmembrando a palavra, Aham. persona
em latim significa máscara, certo? Mas por que que é? Porque é persons. Porque no teatro, as máscaras é por onde o som passa. Então, persons é por onde o som passa. Ou seja, é Ah, o que veículo, interessante. é o veículo necessário para que o Aham, espírito se manifeste. Volta a falar do que a gente estava falando no começo. Ou seja, sim, é necessário a personalidade para que a individualidade se manifeste, mas para que aconteça toda a existência. Só que a iniciação se consiste exatamente no processo em que você começa a perceber que você não é a sua personalidade. E aí você começa a alcançar a sua individualidade, que é o processo da individuação, que fala a psicologia e sim. etc. de infinitum. Isso é Muito mind legal, blowing, né? muito bom. Mano, pensando bem, eu tô postando as lives inteiras, mas, mano, o que daria pra fazer de corte disso aqui, ó? Dava pra Sim, pegar uns nossa, cortes absurdos e postar vídeo de 5 minutos, fast sim, food pra galera assim, tá ligado? sim. Eu Explodindo. acho que a fluidez que tem nas tuas lives são um sinal de que é para elas continuarem. Então, assim, você investir não só como você está investindo agora teu pensamento nisso e pensando, olha, podia ter cortes, muito legal. Sim, Mano, pra você ter ideia, você viu a primeira live? Ela não era pra ser postada, tá ligado? sim, então, eu vi aquele final, foi fantástico. Era só um estudo. E aí, quando vê, pô, tem gente que não vai poder participar, aí ia ser gravada para essas pessoas. Quando vê, por que não postar e todo mundo vê, tá ligado? E, Sim, Ana, é muito engraçado que o meu canal, esse canal, eu nunca mendiguei, assim, inscrito nem nada. Igual eu tenho um outro de música que muitas vezes eu troquei inscrito com outros caras, eu divulguei, falei, se inscreve e tal, tentei fazer ele crescer e tal. Esse cara tá 100% orgânico, eu só, tipo, coloco em alguns grupos espiritualistas e tal, e em alguns vídeos eu falo, ó, se você gostar, se inscreve e tal, mas, tipo, se você gostar, tudo de boa. E ele vem crescendo. Toda vez que eu posto um vídeo, eu ganho 1, 2 inscritos. Gente que eu não conheço vem chegando. Vem chegando. Tá 62 agora. Mas que loucura, né? sim. Tá sendo Porque é uma uma coisa coisa que a gente faz com orgânica, né? amor. Ué? Tá sendo uma coisa orgânica, um crescimento orgânico. Isso, exatamente. Tá. Porque a gente faz com muito amor, mano. E o que a gente acessa aqui é muito profundo. Então, tipo, é natural o crescimento, né? Sim. Enquanto você falava, me veio que é muito legal a questão do canal, porque ele assim, ele não pega. Tem muitos podcasts que pegam, que buscam pessoas que já estão no holofote, né, para ouvir essas pessoas. E o teu canal, acho que ele tem esse diferencial que ele busca, Underground. ele busca pessoas comuns, né? Ele Aham. busca pessoas anônimas que Tem muita sabem coisa. sobre espiritualidade, que têm um conhecimento sobre esse encontro de si, mas que não necessariamente por conta de uma trajetória ou outra, porque está em uma posição ou outra. E eu acho muito legal. Acho que, tipo, eu já conversei com gente que às vezes não sabia, não tinha uma instrução acadêmica, mas que estava ali me ensinando um tanto de coisa, e que eu ficava quieta ouvindo e aprendendo sobre temas como esse, sabe? Aí a pessoa falava e eu percebia que ela estava falando de evolução espiritual, ela estava falando disso que a gente está falando aqui sem nunca ter tido acesso a uma apostila. Então, assim, acho que você trazer pessoas normais e mostrar que a espiritualidade é algo comum a todos, acho que é muito legal. Não, eu vou sempre manter ele assim, eu sempre vou manter conversas com pessoas interessantes, mas, pô, no futuro trazer um Newton Schultz, é porque eu ainda vou apresentar essa turma para você, é uma galera que é da eubiose, mas que dentro do meio espiritualista já tem canais grandes, assim, já, tipo, movem galera, assim. Imagina, pô, trazer essa galera também vai ser foda, mano. É, Trazer eu tô tentando trazer o Caio, um amigo meu manja muito, velho. Mas ele não disse que tá na toca ainda, não tá é, off, não vem. Acabei de expor ele aqui no YouTube. é, Mas vamos aos poucos, as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo, tudo vai acontecendo do jeito que tem que ser. Bom, vamos continuar então. Quando uma pessoa é considerada má, é porque nela predominam substâncias de natureza astral pouco evoluídas. Costuma-se dizer que essa pessoa é inconsciente, em outras palavras, tem pouca harmonia com a sua consciência superior. Segundo os iniciados, a inconsciência
é falta de sabedoria, é ignorância. Daí dizer-se que o mal é a ignorância e o bem é a sabedoria. Portanto, aquele que se harmonizar com a sua mônada ou eu superior realizará a suprema síntese. Só o estado de dhyana, que em nosso idioma significa meditação, algo próximo de meditação, né? Pode proporcionar-nos tão elevado estado de consciência. Daí o significado oculto de um mantra esotérico que diz: Dhyana, tuas portas de ouro nos livram da deusa Maia. É isso, vamos continuar. Pelo que foi dito acima, constata-se que, embora apresentando-se a cosmogênese como capítulo diferente da antropogênese, só as interligamos por razões didáticas. E, em verdade, é praticamente impossível separar uma coisa da outra, na mesma razão da impossibilidade de separar o espírito da matéria, que se complementam e que se tornarão uma só coisa no final do ciclo evolucional. Antropogênese é o estudo sobre a formação da humanidade, que vai ser o tema da próxima apostila, que é muito cabuloso também, você vai gostar. Bom, aqui ele vai entrar já nos 3 logos que eu sabia que ia voltar, mas eu acho que a gente podia fazer uma pausa agora, já foi um tempinho bom, e nossa, tô ficando tonto com tanta coisa, mano, tipo, o trem vai explodir na cabeça, mano, vai chegar um momento que você não se suporta. Sim, vamos. Quer dizer, você dá a voz, né? Eu tô aqui só. Com você ficava, assim, né? Por eu, até amanhã a gente vai lendo, falando só, porque você começa a ler, eu fico assim, ó, eu acho que o pessoal vai rir de mim quando estiver assistindo. Porque eu tô aqui conversando com você começa a ler, eu faço assim, dou aquela aproximada do Pode crer. computador, tal qual um idosa. A minha audição também não tá muito boa, não. Inclusive, esse ouvido tá um pouquinho entupido. Cara, eu suo muito o nariz, porque eu tenho, desde sempre, muito problema respiratório, rinite, sinusite, tudo. Então, eu tô acostumado a ter um papel higiênico sempre perto de mim. E aí, tipo assim, às vezes eu suo o nariz, mano, e acaba entupindo o ouvido. Tanta força, assim, tipo, aí eu fiquei meio assim. Na verdade, desde eu viajei de avião pela primeira vez, recentemente, mês passado. E, mano, eu fiquei quase surdo, velho. Eu fiquei uma semana com ele entupido. Acho que desde aquela época ainda não saiu tudo da pressão, tá ligado? Já viu? Você aí que tá assistindo, esse canal não é só sobre espiritualidade, também é sobre saúde. Se for andar de avião, toma cuidado para não acontecer igual aconteceu com o Ramon até hoje, está prejudicado. Não há luz que o cure, não há evolução que o cure. Então, mas não tem muito o que fazer, mano, porque a recomendação era mascar chiclete, e eu masquei muito chiclete na subida, na descida, tudo, e não foi suficiente. Quando aconteceu comigo, eu fiz uma lavagem, mas eu acho que os motivos são outros. Aí já é mais avançado, tá ligado? Mas em algum momento eu vou precisar também, tá ligado? Eu acho que é bom que a gente não escutar horrível. E eu tô acostumado a usar cotonete, não pode, né? Porque acaba empurrando um pouco, né? Sim. Bora, mas enfim, né? Esse canal é sobre cotonete também, né? Com certeza. Eu acho ótimo que o canal é totalmente teu e eu tô chegando e falando que é sobre isso aqui, mas é tudo brincadeira, tá? Não, o canal não é meu, não. O canal não tem meu nome, mano. O canal chama Som, Luz e Cor. Ele é propriedade do som, da luz e da cor. Tá Inclusive, depois você tem que fazer, não sei se você quer falar agora e depois fazer um corte, mas eu fiquei curiosa para entender o significado do som, luz e cor, porque cor a gente vê, som a gente escuta e luz a gente sente. Nossa, mano, isso dá um excelente corte. É porque, na verdade, assim, o que aconteceu? Isso tem a ver com a minha história com o esoterismo, com o ocultismo. Quando eu conheci a eubiose, foi o Caio que me apresentou, Caio José. Inclusive, quem está assistindo e não conhece, pesquisa Caio José. Assista ele no Vida Inteligente, assista ele no canal do Renê. Mano, o Caio é cabuloso. Mas, infelizmente, ele é muito... Acho que ele é muito introvertido, tá ligado? Então, ele não se expõe muito, não. A gente teve a sorte daquele momento, ele tá disposto tal, mostrou um montão de coisa e agora tá de novo
só tirando foto dos outros. Mas, enfim, quando eu conheci o Guazé, ele me apresentou, porque eu tinha entrado na Ordem Rosa Cruz fazia pouco tempo, e ele também faz parte. E aí, a partir das conversas, ele foi me apresentando a eubiose também. E aí comecei a estudar, aí, tipo, a eubiose, ela linka muito conhecimento. Tipo, a Rosa Cruz era muito focada no rosacrucianismo só ali. A eubiose, mano, ela conecta com Kabbalah, com tarô, com numerologia, astrologia, tudo, tipo, tá contido ali. E aí eu comecei a estudar tudo isso e tal. E eu comecei a ter a pira de tentar achar qual que era, tipo assim, tentar entender o número, tentar entender o astro e tal, estudar, fazer teste de numerologia com os nomes e tal, fazer um estudo aprofundado. E aí eu chamei o Caio e tal, ele animou de fazer um grupo, e eu coloquei o nome de Astros e Números. Era só isso. Porque a ideia era isso. Ou acho que era números e astros, não sei. Criei em 2018, cara. Ele tem 5 anos, esse grupo de WhatsApp. Inclusive, acho que você não tá nele, eu vou te adicionar nele hoje. Beleza. Se alguém quiser entrar, me chama no privado, no Instagram, que eu vou deixar na descrição. Aí, tipo assim, aí ele sugeriu que estava muito, eu não lembro o que foi que ele falou, mas ele falou, não, como a ideia da iniciação é despertar a mente abstrata, né, que é o primeiro aspecto do espírito, conforme a gente vai estudar depois, a gente tem que sutilizar, né, tornar mais abstrato para tentar alcançar a essência. Porque quanto mais a gente força nossa mente a perceber o subjetivo, o abstrato, que é o que a gente está fazendo aqui, né, estudando cosmologia, não tem nada mais abstrato que isso, né? Quando a gente faz esse esforço, a gente começa a despertar a mente abstrata. E então, a partir disso, então onde que inicia tudo, né? No som, na luz e na cor, né? Porque é a vibração em suas 3 manifestações, né? Som, luz e cor. Enfim, veio assim, a gente colocou, e, tipo, desde então, eu entrava, vamos pôr num grau da eubiose, aí eu convidava todos os colegas meus para entrar, e aí, tipo assim, foi indo, aí eu mandava no Facebook e virou um caldeirão, tá ligado? Tipo, eu chamava, jogava o link em tudo que é lugar, pô, entra aqui pra gente estudar e tal, e a galera ia entrando, e as conversas iam modificando um pouco, ia rolando uma peneira, alguns iam saindo, outros foram ficando, e tipo assim, tem mais de 50 pessoas no grupo hoje, tudo assim, tipo, foi aparecendo e tal, e assim eu conheci pessoas fantásticas, inclusive a Renata, por exemplo. A Renata, que tá sempre aqui no canal falando alguma coisa, fez um podcast com a gente, conheci assim, tipo, num grupo de Facebook, que eu mandei o link, e assim vai aparecendo muita gente, porque eu sou assim, mano, eu gosto de meter cara, botar, tipo assim, vamos ver de coleta, vamos lá embaixo, bota todo mundo, tá ligado? Muito incrível. Eu gosto do submundo, mano, do inferno. Você é populista. Oi? Você é populista. Populista. Talvez, né, não sei. Em algum, até certo ponto. Bom, é isso. Pô, isso realmente dá um excelente corte mesmo. Vou colocar a história do grupo. E depois eu vou te adicionar no grupo, né? Que você não tá aí. Tá bom, agradeço. Bom, Ramon, Gui, obrigada. diga. Obrigada, foi incrível. É isso, agradecer mesmo. Nossa, te agradeço Essa demais. conversa, teve momentos nessa conversa que, sabe quando você fala sem pensar no que tá falando? Sei. Que é aquela coisa super fluida, assim, teve momentos que que a gente teve uma troca tão fluida aqui que eu nem sei se fui eu ou foi você, como o Ramon guia, sabe? Para mim que foi realmente algo, para mim eu sei que serviu muito para minha jornada espiritual, essa reunião que a gente teve aqui. Pra mim também, com certeza. Tipo, nossa, eu adoro essas coisas. Muda tudo, se transforma tudo. E o objetivo desse canal é fazer com que esse conhecimento chegue a outras pessoas e também provoque essa sensação, cara, que tipo assim, não existe nada que supera isso, assim, para mim. Nenhuma droga que você for usar, nenhuma comida que você for comer, nenhuma bebida, tipo, nada vai superar a sensação de perceber o eterno, assim, a graça divina de falar, mano, então é isso que é a existência. É uma sensação assim, indescritível. Sim. Então, bom,
Se você gostou desse conteúdo, comenta, dá um comentário, dá um like, faça sugestões, sinta-se livre, o canal é nosso. E se quiser participar, me chama no Instagram, tem o grupo, tem aqui. Bora crescer junto. E muito obrigado por estarem aqui. A gente continua agora no próximo vídeo. Tô sendo postado toda quinta-feira, né? Bom, é isso, Ria. Boa noite. Dorme com Deus. Tchau, Ramon. Obrigado. Você também. Tchau. Você que está assistindo aí, tá até agora assistindo a gente e tá ouvindo essa pessoa É falar. isso. Então, vou sair aqui. Obrigado, viu, Ramon? Tchau, tchau.